quais são os 3 passos que nós temos na vida, que vão mostrar se eu estou caminhando rumo ao sucesso na minha vida ou ao fracasso na minha vida. Primeiro passo: como eu tenho andado. Segundo passo: com quem eu tenho andado. E terceiro passo: para onde eu tenho andado. Esses 3 passos na vida vão me deixar claro, vou deixar claro em minha mente, qual o caminho que eu tenho seguido. Quando eu falo como tenho andado, eu falo de comportamentos, de testemunhos, da maneira de agir do meu dia a dia, como eu me coloco diante de situações adversas, qual o meu comportamento, qual a minha postura, como eu tenho vivido a minha vida. Isso fala de como eu tenho andado. Com quem eu tenho andado são as pessoas que me cercam, os meus amigos, companheiros, aqueles que montam um grupo, que me formam e que eu também influencio. Quais são as pessoas que têm formado em mim a minha personalidade? E terceiro, para onde eu tenho andado? Isso fala de foco, de visão. Aonde eu quero chegar? Se eu não tenho um porto definido, aonde atracar o meu barco, tá beleza. Mas aqui eu falo de pessoas que têm foco na vida, que sabem onde querem chegar, para onde ela tem caminhado. E eu quero te falar algo. Se eu quero alcançar um objetivo diferente, mas eu tenho feito as mesmas coisas, meu querido, eu tenho que mudar a direção da minha vida. Para alvos diferentes, eu tenho que ter na minha vida posturas, comportamentos e meios diferentes. E eu quero agora trabalhar rapidamente cada um desses 3 passos. Eu quero terminar essa palavra talvez nos 30 minutos, ou até menos. Deus me deu essa palavra na semana passada, eu preguei na Shalom Sul. Mas eu queria convidar você a abrir sua Bíblia, no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 17. Tiago, que era um dos irmãos de Jesus, e era também conhecido como Tiago o Piedoso, ou Tiago, joelhos de camelo, homem que passava até 8 a 10 horas orando por dia de joelhos. E Tiago fala, no seu livro, capítulo 4, versículo 17, lembrem-se de que é pecado saber o que devem fazer e não fazê-lo. Querido, minha amada, quando nós temos consciência, aqui fala a pessoa que sabe, que tem consciência, que tem noção, que já aprendeu, que ouviu, que internalizou aquilo, que aprendeu um conhecimento, que tem consciência, que sabe. Aqui fala a pessoa que tem ciência, consciência, entendimento sobre algo e não faz, está pecando. Eu quero deixar algo bem claro. Todos nós pecamos. Todo cristão peca. É claro que às vezes alguns estão pecando mais do que outros, mas todo cristão peca. Mas o pecado na nossa vida, ele tem que ser algo excepcional, ou melhor, tem que ser algo que foge à regra. Aconteceu, eu caí, eu falhei, eu peço perdão, eu volto para o Senhor, restabeleço uma aliança com a igreja, com o corpo de Cristo, com meu Deus. O pecado na vida de um cristão não pode ser algo contínuo, mas é um tropeço no meio da caminhada. Mas quando eu tenho consciência, quando eu já sei que é algo errado e eu decido voluntariamente, tendo consciência do que é certo e do que é errado, eu decido fazer aquilo que é errado. Isso chama-se iniquidade. É quando eu decido voluntariamente pecar. É quando eu decido, mesmo estando dentro da igreja, deixar meus olhos fitos no passado e querer viver como eu vivia antes de estar na igreja. E aí eu posso passar 10, 15, 20, 30 anos vindo no culto, indo na célula, vindo no foco, vindo na rede. Eu posso participar de tudo isso e mesmo assim, no grande dia, eu não ir para o céu. Eu ter dado um passo para o inferno. Porque os meus comportamentos, os meus testemunhos falam muito do que eu sou. Eu gosto de falar muito para os meus filhos e para os meus discípulos. As minhas palavras têm um peso, mas os meus testemunhos gritam muito mais alto do que aquilo que eu falo.
os testemunhos, os comportamentos, as posturas, a maneira de agir. Isso tudo vai demonstrar se eu tenho andado de maneira a caminhar para o sucesso ou para o fracasso. A palavra de Deus fala em 1 João capítulo 3, versículos 4 a 6, livro de João, 1 João capítulo 3, 4 a 6, quem vive no pecado transgride a lei, pois todo pecado é contrário à lei. E vocês sabem que ele veio para tirar nossos pecados, e nele não há pecado. Quem permanece nele não continua a pecar, mas quem continua a pecar não o conhece e não entende quem ele é. Se na minha vida o pecado tem sido uma prática comum, rotineira, e se eu percebo que há áreas da minha vida, que existem áreas em que eu continuamente tenho pecado, tenho falhado, tenho pecado, tenho falhado, eu tenho que rever a minha vida cristã. Eu tenho que rever se realmente eu conheço a Jesus, se realmente eu tenho me dedicado a viver uma vida para Ele. E eu quero aqui dar uma deixa, pegar aqui esse momento para explicar duas palavrinhas que muitas pessoas confundem uma com a outra: arrependimento e remorso. Tá bom? Eu vou até ilustrar para ficar mais claro. Suponhamos que eu cometa um erro, uma falha, um pecado. Eu pequei, eu cometi um pecado, até veio uma tristeza, não, eu falhei, mas eu continuo caminhando. Até o momento em que eu sou pego, porque não há pecado escondido que não vai vir à luz. E aí descobre o meu crime, descobre o meu erro. Aí nessa hora me vem um desespero, gente, por que eu fiz isso? E quando vem a condenação sobre a minha vida, aí vem um sentimento de remorso. Há umas 2 semanas atrás eu assisti um vídeo, passado pelo WhatsApp, de alguns homens e mulheres que eram réus em crimes nos Estados Unidos, e que o juiz dava a sentença. E teve um rapaz que ele, com a cara de soberba, de arrogância, ali algemado, com a cara de prepotência, e quando o juiz bateu o martelo e deu para ele sentença de prisão perpétua, esse jovem ele enlouqueceu, ele ensandeceu, ficou desesperado. E ali você percebe que não houve arrependimento, houve remorso. Porque o remorso não está ligado à raiz do problema, não está ligado ao pecado em si. O remorso está ligado às consequências que o pecado trarão sobre a minha vida. Porque se não fosse descoberto, eu continuaria pecando e omitindo os meus pecados. Então o meu remorso ele é construído em cima do peso da minha condenação. Eu não me importo se machuquei pessoas, eu não me importo se eu feri pessoas, eu não me importo se eu feri o coração de Jesus, se eu machuquei Jesus, eu importo que veio sobre mim uma condenação, um peso pelo meu erro. Então, o remorso nunca vai tratar a raiz do problema, mas sim a consequência. E é por isso que eu não mudo. Porque se eu conseguir pecar sem ter consequência, o que é bobagem, sempre vai ter, eu vou continuar pecando. O arrependimento não. O arrependimento, eu cometi um erro, eu tenho ciência, eu falo, Deus, aí dá aquela dor. Meu Deus, para que eu fiz isso? Senhor, meu Deus do céu, que bobagem que eu fiz. Eu não estou nem me importando com as consequências que podem vir sobre minha vida, mas com a dor de ter errado, de ter machucado o coração de Deus, de ter machucado pessoas que me amam, aí o coração se contorce, eu sinto aquele mal-estar, aquela dor que sai, que me faz chorar. Isso é arrependimento. E essa dor, esse constrangimento, esse mal-estar, está ligado à raiz do problema, que é o pecado, e não à consequência em si. E para não voltar a sentir aquilo, essa dor, esse mal-estar, eu paro com aquele hábito, eu paro com aquela prática. Isso é arrependimento. Às vezes pode vir no momento, ou pode vir alguns dias depois, quando a sua consciência cristã tem aquele insight, opa, peraí, o que eu fiz na minha vida? O arrependimento é isso. Ele te causa uma dor, um nojo, você sente nojo de você mesmo pelo que você fez. E nós temos visto hoje muitas pessoas caminhando simplesmente no remorso, quando são pegos no flagrante, ou são pegos pouco depois descobertos. Não, e aí começa. E a maneira como eu tenho andado, como eu tenho caminhado, queridos,
já mostra que estou dando um passo largo para o inferno, ou um passo largo para os céus. Algumas semanas atrás, eu estava numa conexão, num voo entre São Paulo e Belo Horizonte, eu estava lá em Congonhas. Eu não sei porquê, se de maneira consciente ou inconsciente, eu leio a Bíblia no aeroporto. Mas normalmente eu levo uma Bíblia para estar lendo. Eu não levo no celular, porque se eu pôr um fone de ouvido no aeroporto e pôr um celular, ninguém vai parar do meu lado. Você está vendo o que aí? Não para. Porque está todo mundo fazendo isso no aeroporto. Mas com a Bíblia, você abre, é um livro diferente. Chama atenção. Eu sentado ali, perto da hora do voo, tinha um casal à minha frente, um casal jovem. E eu lendo a palavra, a jovem me perguntou, a esposa do rapaz, qual era o livro. É claro que ela viu bem grande na Bíblia Sagrada, ela sabia que era a Bíblia. Eu falei, a Bíblia. E ela perguntou assim, com muita educação, você verdadeiramente acredita nesse livro? Eu falei, acredito, de todo o meu coração. O esposo dela calado, não falou nada, olhou para o rosto dela, voltou a mexer no celular. E a gente começou a conversar ali. Ela deixou claro que ela era ateia, que ela não crê em Deus, que ela entende que a vida é só esse plano aqui, depois acabou. E na conversa, eu vou encurtar aqui, foi uma conversa de quase meia hora, eu falei o seguinte, deixa eu te fazer algumas perguntas. Suponhamos que a Bíblia seja um livro folclórico, um livro de fábulas, uma invenção do ser humano, que não seja um livro verdadeiro, que seja somente um livro, uma ficção. Suponhamos que seja uma ficção a Bíblia. Se você viver, perguntei para ela, a sua vida do seu jeito, como está vivendo hoje, você vai ter alguma consequência se a Bíblia for uma ficção? Mas ela falou não. Eu falei, no meu caso, se for uma ficção, eu viver a vida como a Bíblia ensina a viver, mesmo sendo a ficção, eu teria algumas consequências negativas? Ela falou assim, não, talvez só que você vai dar o dízimo para o pastor. Eu nem falei que eu era pastor, não tem problema. Falei, tranquilo, então se eu viver segundo a Bíblia sendo falsa, tanto eu como você não teremos problema. Ela falou, correto. Agora suponhamos que esse livro seja verdade, e é verdade. Que tudo que tem aqui é um manual que me leva para a salvação, porque Cristo falou, seu caminho, a verdade e a vida, é o caminho da salvação. Se eu viver segundo a palavra de Deus, para onde eu vou? Ela, você vai para o céu. E começou a rir. Eu falei, e você? Eu vou para o Hades. Falei, Hades não, para o inferno. Para o inferno. Eu falei com ela, se eu viver segundo o seu padrão, e se a Bíblia for mentira, eu não teria nenhuma consequência negativa. Se for verdade, eu serei salvo. Mas você só tem uma vida no seu padrão. Se aqui for verdade, você está perdida. E nessa hora, a comissária de bordo avisou no microfone lá, atenção pessoal com voo destino a Belo Horizonte, por favor, seja tal portal. Eu falei com ela, só para antes da gente ir embora, suponhamos que ele falasse que tem 2 aviões para Belo Horizonte, e que certeza que um dos 2 iria cair, mas não sabe qual vai cair. Você pegaria o voo? Ela, de jeito maneiro. A esposa dela começou a rir na hora. Eu falei, eu pegaria porque eu tenho certeza que no meu padrão estou tranquilo. Eu não tenho 50% de chance de cair, de morrer. Eu falo a morte espiritual. Eu não tenho essa preocupação, porque eu sei que no meu padrão eu vou estar salvo. Você está insegura. Ela parou, deu uma risada meio sem jeito, meio sem graça. O esposo virou para ela, falou, toma. Eu acho que ele devia ser cristão, coisa parecida. Mas assim, eu percebi naquele momento que ela saiu com interrogação. Porque a maneira como eu ando, a maneira como você anda, mostra para onde você vai chegar. Eu percebi ali um casal teoricamente inteligente, aquela jovem, falava muito bem, mas sem um objetivo claro na vida dela. Está vivendo a vida no rumo, sem saber para onde ir. E a palavra de Deus fala sobre essas questões, que se eu estou pecando, se os meus comportamentos são pecaminosos, lá em Romanos fala que o salário do pecado é a morte. O pagamento pelos meus serviços pecaminosos vai ser a morte. Esse é o meu salário.
se eu não adequo minha vida a passos que me levam para o céu, a testemunhos diários de uma vida santa, queridos, se não há consagração, se não há busca pela santidade, a minha vida perde o sentido. E perdendo o sentido, eu perco o rumo, e perdendo o rumo, eu vou para o inferno. E aí vem o segundo momento. O segundo passo é com quem eu tenho andado. Quero convidar você a abrir sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 6, versículos 14 ao 18. 2 Coríntios, capítulo 6, versículos 14 ao 18, fala assim: não se ponham em julgo desigual com os descrentes. Como pode a justiça ser parceira da maldade? Como pode a luz conviver com as trevas? Que harmonia pode haver entre Cristo e o diabo? Como alguém que crê pode se ligar a quem não crê? E que união pode haver entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos o templo do Deus vivo. Como ele próprio disse: habitarei e andarei no meio deles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Portanto, afastem-se e separem-se deles, diz o Senhor. Não toquem coisas impuras e eu os receberei. Eu serei seu pai e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Eu quero me ater aqui a uma parte específica. Não toquem coisas impuras e eu os receberei. Aqui tem um condicional, uma condição. Se você quer que eu o receba, isso Deus falando, se você quer se chegar a mim, ser recebido por mim, ser abraçado, guardado, protegido, amado, salvo por mim, afaste das coisas impuras. Não toque em coisas impuras. E aqui eu quero falar um pouco sobre isso. Faça assim com sua mão. Olha para a sua mão. Se você tem 5 dedos, como todo mundo, se tivesse 4 estaria preso, mas se você tem 5 dedos, perceba o seguinte: certa vez alguém disse que eu sou a soma das 5 pessoas que mais me influenciam. Você já parou para pensar quais são as 5 pessoas que mais te influenciam? Que mais formam a sua maneira de agir? A palavra de Deus fala que assim como o ferro afia o ferro, o amigo afia o seu amigo. Mas também nos alerta que as más companhias corrompem os bons costumes. Então é impossível passar pelo mundo ileso, sem sofrer a influência das pessoas e também influenciá-las. As marcas que as pessoas deixam em minha vida vão formar quem eu sou no futuro. Eu não concordo com praticamente nada do que Nietzsche fala, mas ele falou uma frase interessante, que o homem é fruto do meio. Muitas vezes, onde eu estou inserido, forma quem eu sou. E quem são as pessoas que te influenciam? Quem são as pessoas que estão te apresentando coisas ou boas ou negativas? Eu quero te dar uma deixa com relação a isso. Se seus amigos e amigas não te levam para perto de Deus, afaste-os. Mas pastor, tem um amigo meu, uma amiga, que eles não caminham com o Senhor, mas também não me induzem a ir para o mundo. Beleza, querido. Mas te aproximam de Deus, o padrão é esse. Se você pode influenciá-los a caminhar com Jesus, é uma coisa. Mas se você percebe que estão arranhando a sua vida cristã, é outra questão. As pessoas vão nos induzir. As pessoas vão, com pregações veladas, nos manipular. E aí nós começamos a nos envolver em coisas impuras, porque as amizades nos conduzem a isso, nos levam a cair. Tem pessoas da minha família que com o tempo fui perdendo contato. Não porque eu queria, mas porque foi preciso. Pessoas as quais eu respeitava, mas por não concordarem da minha vida com Cristo, me desprezavam, com brincadeiras, com chacotas, faziam questão de me expor, de me ridicularizar. Eu falei, se essas pessoas não respeitam o meu amado, não merecem o meu respeito, vou orar por elas. Mas eu me afastei de pessoas que estavam enfraquecendo a minha fé, abalando a minha fé. E quando fala de coisas impuras, eu quero te ensinar algo importante. Aqui não fala somente em tocar em coisas impuras. Esse tocar aqui é uma linguagem figurativa, isso quer dizer experimentar, viver, ouvir, ver.
se envolver com coisas que são impuras, coisas que mancham nossas vestes de santidade, coisas que maculam nossa vida, que nos sujam. Algumas semanas atrás, cantaram no culto uma canção sertaneja e falando assim para o pessoal da igreja: isso aqui é de Deus, essa música é crente. Um escambau que é crente, queridos. Sabe quando você faz uma carta de amor? Vou falar, eu gosto muito de escrever poemas para minha esposa. Escrevo um poema para ela: Cíntia, você é a mulher da minha vida. Agora imagine que eu pegue lá no passado uma carta de uma ex-namorada, risco o nome Cíntia, que está lá, pensando Maria, risco Maria, põe um Cíntia e mando para ela. Qual a sensação dela? Mandou mausaço, viu, Anderson? Pegar a sobra, aquela canção não foi composta para Deus, aquela canção foi composta para uma mulher, foi composta para um homem, a fonte geradora, a motivação não era para Deus. Eu quero pegar coisas do mundo e secularizar dentro da igreja, cantar canções seculares na hora do louvor, adorar a Deus, entre aspas, com canções que não têm esse propósito, que não foram criadas para isso, fazer paródias para Deus, queridos, isso é errado. Quando os filhos de Arão, Nadab e Abiú, entraram com fogo estranho dentro do templo, o que aconteceu com eles? Sapecados. E eu entendo que o culto ao Senhor é um tempo que você tem um louvor, é aquilo que eu entrego para Deus, uma celebração, mas simplesmente é a continuação diária da minha vida com Deus. Eu adoro Deus no meu dia a dia. Cantar aqui para o Senhor é maravilhoso, celebrar, dançar para Ele, é o momento que eu entrego a Ele as canções, meu dízimo e oferta do homem para Deus. Mas a palavra é de Deus para o homem. Então o momento que, quando Nadab e Abiú chegaram no templo e entregaram fogo estranho, que era adoração, teoricamente entre aspas, vamos fazer aqui uma analogia, a música, era uma música estranha. E morreram. E muitos têm morrido espiritualmente. Já não é bom ouvir lá fora, imagina dentro do templo. O que essas canções te agregam? Ah, mas é só uma canção, é só uma música, certo. Qual é o meu padrão? Cristo ouviria isso. Você consegue imaginar Cristo ouvindo, vendo as coisas que você ouve, que você vê? É uma lógica simples. É uma linha muito tênue que separa aquilo que me faz pecar com as minhas justificativas para tentar legalizar os meus pecados. Nós temos que tomar cuidado com isso, porque as pessoas estão nos influenciando, estão nos conduzindo cada vez mais a caminhar e a relativizar minha relação com Cristo. Eu me recordo, eu vim trabalhar em Uberlândia, primeira escola que eu trabalhei, o professor, não vou citar o nome dele, me chamou, falou: Anderson, vai ter uma festa em tal lugar, vamos lá comigo? Falei, cara, na época eu tinha 24 anos de idade. Falei, não vou não, cara. Cara, sabe aquela menina, fulana de tal, do terceiro ano? Falei, sei quem é. Ela vai na festa, ela quer ficar contigo na festa, eu vou ficar com a amiga dela, mas ela só leva amiga se você for. Falei, cara, lamento, mas você vai passar em branco. Ou não? Eu tinha 3 meses de casamento. Eu falei, cara, você conhece a minha esposa? Já ouviu o termo rodar a baiana? Falou, já. Pois é, minha esposa é aquela mulher baixinha. Quando a mulher roda a baiana, sobra para mim. Mas não só por isso, porque eu tenho um voto de aliança e fidelidade com ela. Cara, que é isso? Ela não vai saber não, fala que é uma reunião. Eu falei, não, cara, para com isso. Mas os amigos vão querer te induzir a manchar a sua vida. Quem são as pessoas que têm formado o seu caráter? Quem são as pessoas que têm formado a sua personalidade, que têm conduzido você a caminhar? Para um pouco e avalia. Quem são os homens e mulheres que mais influenciam a sua vida? Quando Paulo fala, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, Paulo fala, olha, sigam os meus exemplos naquilo que eu sigo a Cristo. É claro que é impossível nós sermos iguais a Jesus, é impossível.
Porque por mais que não queira, Paulo fala cópias, me imitem. Uma imitação, uma cópia, uma réplica, por mais perfeita que seja, jamais vai ser igual ao original. Só a Cristo. Mas eu posso me esforçar ao máximo para parecer com Ele. E as pessoas podem me ajudar a parecer mais ou menos com Jesus. Com quem você tem andado? A palavra de Deus fala em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 8 ao 9. Em chamas de fogo, me perdoe, queridos. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4. Pois Deus não poupou nem os anjos que pecaram, Ele os lançou no inferno, em abismos tenebrosos, onde ficaram presos até o dia do julgamento. Aqui fala de anjos. Os anjos foram na conversa do diabo, de Lúcifer, Satanás. Foram na onda de um amigo. O cara estava no céu, estava no céu. O cara adorava a Deus nos céus. Alguns estudos contam que quando Lúcifer ou Satanás ele caminhava, sua armadura emitia sons, música. E o cara estava nos céus, vamos fazer analogia, dentro da igreja e te conduzindo para longe de Deus. Ele levou um terço dos céus com ele. Eu me recordo do testemunho, se não me engano, da Ana Paula Valadão, que ela comenta que na sua juventude se apaixonou por um jovem dentro da igreja. E para ela o referencial de homem era o pai dela, o Márcio Valadão. E esse jovem que ela se apaixonou começou a desconstruir a imagem do seu pai para ela. Ao ponto que ela começou a brigar com o pai, começou a discutir com o pai e praticamente saiu do corpo de Cristo. Dentro da igreja. Uma companhia, um companheiro, um namorado, uma namorada. Avalie, não deixe que as suas emoções conduzam os seus comportamentos. Por quê? Se eu estou emocionalmente demais envolvido numa situação, o meu poder de raciocínio diminui. Quantos aqui estiveram apaixonados? Estão apaixonados? Se você não esteve, vai estar no futuro. Mas normalmente, você vê aquelas mulheres lindas namorando com uns caras feios. Você fala, como, pelo amor de Deus? Como é que essa menina gosta daquela criatura? E ela é apaixonada porque é um homem lindo e tal. Aí quando cai a ficha, ela fala, meu Deus do céu, é um ogro, é o Shrek. Aí ela percebe, porque as emoções cegaram a sua visão. Então muito cuidado, não porque é muito meu amigo, ela é muito minha amiga. Cuidado com as emoções, que elas vão diminuir consideravelmente o seu poder de razão em tomar as decisões. Se os anjos que foram na conversa de um amigo, entre aspas, foram para o inferno, não queira seguir o mesmo caminho. E para encerrar, queridos, primeiro passo falamos, como eu tenho andado. Segundo, com quem eu tenho andado. Terceiro, para onde eu tenho andado. Gálatas capítulo 1, versículo 6 ao 10, fala assim: admiro-me que vocês estejam se afastando tão depressa daquele que os chamou para si por meio da graça de Cristo. Vocês estão seguindo um caminho diferente que se faz passar pelas boas novas, mas que não são boas novas de maneira nenhuma. Estão sendo perturbados por aqueles que distorcem deliberadamente as boas novas de Cristo. Que seja amaldiçoado qualquer um, incluindo nós, ou mesmo um anjo do céu, que anunciar boas novas diferente da que nós denunciamos. Repito o que disse antes: se alguém anunciar boas novas diferentes das que vocês receberam, que seja amaldiçoado. Acaso estou tentando conquistar a aprovação das pessoas? Ou será que procuro a aprovação de Deus? Se meu objetivo fosse agradar as pessoas, não seria servo de Deus. Aqui fala de uma visão distorcida do Evangelho. Tem pessoas que estão mutilando o Evangelho, estão aleijando o Evangelho, para adequá-lo aos meus comportamentos. Grave, a palavra de Deus, ela foi construída para que nós nos adequemos a ela, para que nós vivamos uma vida no padrão que Deus quer que nós vivamos. Esse é o manual do construtor para nossas vidas. Só que muitas vezes aquilo que me incomoda, aquilo que eu não gosto, eu vou arrancando no meu coração, arrancando as páginas, eu começo a mutilar, eu começo a deixar o Evangelho manco.
E aí vai se criando a geração de pessoas doentes, de pessoas mancas no Evangelho, que tem, em alguma área tem um entendimento, mas em outra um entendimento totalmente pervertido. E aí surgem as heresias que vão criar seitas. Mas pastor, qual é o padrão que nós temos? Grave, o padrão é Cristo. Nosso padrão é cristocêntrico. Se alguma coisa tem roubado o centro de Jesus, está errado. Se alguma coisa tem exaltado algo que não seja Jesus, está errado. Hoje você tem uma onda, eu sou coach, não atuo, mas você tem uma onda de pastores coaches que pregam muito mais o você consegue, você pode, você é bom, você vai e tal. O Evangelho não é isso, o Evangelho é abnegação, é você pagar um preço em servir o Senhor, é abrir mão de desejos pessoais, de matar a sua carne para que seu espírito cresça. E tem pessoas que não suportam ser confrontadas. Se você fala que, olha, isso está errado, a pessoa se dói, vai para outra igreja porque a outra pastor não mexe com ela, não interfere na vida dela. Parece um crente cigano, toda semana uma igreja diferente, não para, não sossega, não quieto. Porque quer um evangelho que se molde a ela. Eu comecei a ler um livro de um sociólogo chamado Zygmunt Bauman. Ele fala sobre modernidade líquida. Ele também tem um livro chamado Amor Líquido. Ele fala que hoje em dia o negócio é muito assim, parece que tudo escorre por suas mãos. Você não consegue reter as águas com as mãos. Ele fala que os relacionamentos estão assim. Eu estou aqui me relacionando com alguém, parece que esvazia em pouco tempo. Amigos no Facebook, no Instagram, que eu lanço lá, não quero mais ele, eu deleto, é muito mais fácil do que pessoalmente. Eu tenho ficado cada vez mais virtual em tudo que eu faço. E já um alerta para os pais, porque essa virtualidade com relação à vida dos filhos, os filhos passam horas com celular, com tablet, com televisão. Não gostei do joguinho, eu volto o vídeo, cancelo, tiro, começo outro, baixo o aplicativo, eu manipulo o virtual. E quando eu vou para a prática, para a vida real, eu quero manipular as pessoas do mesmo jeito. Não faz o que eu quero, eu deleto ela. Como se fosse um joguinho, um aplicativo do celular. E ele fala sobre isso. As pessoas não têm mais constância no que fazem. Quando são afrontadas, quando têm seus desejos afrontados, elas pulam fora. E tem pessoas construindo o evangelho deturpado, doentio. E como está o evangelho mutilado, a visão é distorcida, vai caminhar para algo que não é o céu. E a palavra de Deus fala em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 8 ao 9. Em chamas de fogo, trazendo juízo sobre os que não conhecem a Deus e sobre os que se recusam a obedecer às boas novas de nosso Senhor Jesus. Eles serão punidos com destruição eterna, separados para sempre da presença do Senhor e de seu glorioso poder. Para mim, o que é o inferno? É viver longe de Jesus. Isso é o inferno. E eu encerro essa palavra com o último versículo, se puder lançar aí, Gálatas 6, versículo 5. Gálatas capítulo 6, versículo 5 diz: porque cada um de nós é responsável pela própria conduta. Mas o meu pastor é porque na minha infância aconteceu, é porque na minha juventude, é porque o meu professor. Cada um de nós é responsável pela própria conduta. Como você anda, com quem você anda e para onde você anda é decisão sua, é decisão minha. A escolha do nosso futuro depende de mim e de você. Se eu tenho dado um passo cada vez mais perto do precipício da danação, meu conselho é, querido, para um pouco. Se você está inseguro para onde você está indo, para um pouco, não caminha não. Avalie sua vida, medite. Meditar não é ficar assim não, imitando besouro, não é isso que é meditar. Meditar é você pegar a palavra de Deus, você ler a palavra do Senhor,
você estuda a palavra do Senhor, segundo passo. E terceiro, você medita, você internaliza os conhecimentos dela. E você para e você avalia a sua vida. Quando Davi fala nos Salmos que acalma minha alma, acalma-te minha alma, ele não está falando com Deus, está falando com ele mesmo. Ele está se avaliando. Minha alma, se acalma. Calma, vamos. É você pegar a palavra de Deus e deixar que ela lave sua vida, que ela entre na sua vida. Você tem um tempo com Deus, mas você aprender ao que você ouviu aqui, deixar entrar na sua vida, construir em você algo interessante, mudar os comportamentos, mudar a sua visão de mundo, mudar com quem você anda. É isso que fala de meditar na palavra de Deus. Nós ouvimos hoje um alerta de Deus para nossas vidas. E qual vai ser a nossa resposta a esse aviso, a essa sentença que Deus vai lançar sobre aqueles que decidiram não caminhar com Ele? Eu quero convidar você a ficar de pé nesse momento. Eu quero desafiar você, ao chegar na sua casa hoje, a reavaliar seus comportamentos, seus testemunhos, e, se preciso for, voltar atrás, converter seus caminhos. Converter quer dizer mudar o rumo. Pastor, como é que eu mudo o rumo da minha vida? Primeiro, busca a Deus, acima de tudo, de qualquer coisa. Se rasgue diante de Jesus. Fala o quanto você precisa dele, o quanto ele é precioso, o quanto ele é importante. Fala assim: eu estou aqui, muda a minha vida, me traz uma consciência cristã que me faz sentir nojo, vergonha, dor pelo pecado. Eu tenho pedido a Deus, fala: Deus, me faz sentir dor, eu quero sentir nojo quando eu pecar, eu quero sentir constrangimento, nem conseguir me ver no espelho. E deixe Deus fazer a obra. Se tem pecados, procura a sua liderança, o seu pastor: pastor, vem cá, meu líder, vem cá, olha, aconteceu isso, eu fiz isso. Rasga o coração, não deixe pecado escondido. Se eu confessar a Deus, o Senhor, Ele me perdoa. Mas para que eu seja curado, eu procuro o meu líder, pastor, fala: eu fiz isso e isso, porque se eu não confessar, eu vou continuar pecando. Mas eu estou com vergonha. É melhor a confissão, sentir vergonha, do que para o inferno sem vergonha na cara. Básico. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Eu quero fazer uma última oração. Se você puder curvar sua cabeça com os olhos fechados e colocar uma de suas mãos sobre o seu coração, eu queria fazer uma oração contigo e queria que você repetisse após mim. Senhor Jesus, nesta noite, reconheço que tenho caminhado errado, com pessoas erradas, com objetivos errados, e eu te peço perdão por tudo que fiz que machucou seu coração e outras pessoas também. Senhor Jesus, eu entrego a minha vida, o meu coração, a minha família, as minhas emoções, tudo que eu tenho nas tuas mãos. E eu te peço, venha ser o meu Senhor e Salvador, em nome de Jesus. Amém. Essa oração simples, eu fiz essa oração há mais ou menos 23 anos atrás, quando eu me converti. E na época eu tinha 18 anos de idade. Foi uma oração simples. Eu decidi caminhar com Jesus. E eu percebi que eu não queria mais viver a vida que eu tinha antes. Eu não fui à frente na igreja chorando: ah, meu Deus, não. Eu fui caminhando consciente de que eu tinha que mudar a minha vida. Eu quero fazer um convite. Eu quero orar por você. Você que decide hoje falar assim: eu quero mudar a minha vida. Eu tenho caminhado de maneira que
não foi muito agradável. Eu percebo que na minha vida tem caminhos tortos. Eu até caminhei com o Senhor, mas me afastei dos seus caminhos. Eu queria desafiar você. A você vir aqui na frente, vem aqui em cima, eu quero orar por você. Se você trouxe um convidado, convide a vir aqui na frente, não constrange, mas convide a vir aqui. Eu quero orar pela vida dele, para que você possa sair daqui nessa noite abençoado. Não vá para a sua casa sem receber uma última bênção essa noite. Esse culto de adoração ao Senhor foi feito para você nessa noite. Eu queria convidar você que fez essa oração pela primeira vez a sair do seu lugar e vir aqui à frente. A você que decidiu também, que estava caminhando longe do Senhor e decidiu voltar para os caminhos do Senhor, vem aqui à frente também. Você pode subir aqui. Amém. Se você trouxe alguém, pergunte se ele quer vir. Tá bom, queridos? Essa é a noite que o Senhor tem para a sua vida. Amém. Pode chegar aqui na frente. Sim, pode chegar aqui na frente, para você para mim. Eu sei que tem mais pessoas. Não deixe que vergonha, amém. Não deixe que vergonha, que constrangimento afaste você de Deus. Eu só fui à frente no salão a terceira vez que me chamaram. Aqui tem um espaço, um lugar para você, meu querido, minha amada. Seu lugar está aqui. Eu quero mais uma vez, o Senhor está falando contigo. Glória a Deus. Ainda dá tempo. O seu lugar está aqui na frente. Esse culto só vai se encerrar quando você chegar aqui para falar com Deus. Eu quero orar pela sua vida. Liberar uma palavra de bênção. Glória a Deus. Eu vou orar aqui, mas enquanto eu orar, eu quero falar que ainda falta você, você pode vir. Eu quero convidar toda a igreja a erguer as mãos para cá. Quero orar por esses amados e amadas que hoje, num ato de fé, gravem isso, deram os passos corretos para a salvação. Ficar parado também não é o adequado. Você pode começar hoje na sua vida a dar os passos para a sua salvação. Então sai do seu lugar e vem, enquanto eu oro por esses amados. Pai, eu quero colocar essas vidas em tua presença. Que o Senhor possa, Pai amado, escrever o nome de cada um deles e delas no livro da vida. Que eles possam receber, Pai amado, a visitação do Espírito Santo, da graça, da tua presença, do teu mover. Eu declaro, Pai amado, que eles possam sentir no coração agora o quão apaixonado o Senhor pela vida deles, Pai amados. Nós queremos abençoar, Pai amado, esses queridos, declarar que sobre eles os céus estão sendo abertos agora. Declarar o mover do Espírito Santo, a graça do Senhor, o poder do Senhor, o teu mover sobre cada um deles, Pai amado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, amados? Olhem para mim aqui. Você que os trouxe, vem para cá. Deixa eu falar algo com vocês. Quando nós caminhamos com Cristo, muitas coisas acontecem. E uma delas, que ganharemos uma família que vai caminhar conosco, tá bom? Olhem para cá, ó. Olha para cá. É uma alegria ter você conosco. Deus tem grandes coisas para você. Nós amamos muito a sua vida. Vocês são preciosos. É uma bênção para nós teres conosco. Glória a Deus.
Deus. Eu queria... É um tempinho de vocês, se vocês puderem seguir aquela irmã aqui, pode ser? Só um minutinho de vocês. Você que os trouxe, leva lá, por favor. Podem levá-los. Pai amado, nós declaramos graça.